Bom, daqui a pouquinho a gente vai ter aqui também, reforço que a mensagem, para quem está aqui com a gente desde o início, a gente já tinha avisado, daqui a pouquinho o deputado Ricardo Salles, que está aqui, inclusive, no nosso banner, né, na thumb aqui da nossa live, daqui a pouquinho o Salles estará com a gente aqui também, completando o time. Aliás, falando em Salles, vamos falar de live, daqui a pouquinho o Salles estará com a gente aqui também, completando o time. Aliás, falando em Salles, vamos falar de eleições municipais aqui em São Paulo. Olha só, tem algumas informações importantes sobre as eleições. Primeira delas, o prefeito Ricardo Nunes disse que fez um exame toxicológico para rebater a fala de Pablo Marçal sobre uso de cocaína. No final de semana, o Marçal teve a candidatura oficializada pelo PRTB e, durante a convenção, disse que iria revelar no debate que 2 dos adversários dele são usuários de cocaína, cheiradores de cocaína, foi o termo que o Marçal usou. E aí ontem, numa entrevista que concedeu à Jovem Pan, o prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição pelo MDB, disse que já fez um exame toxicológico para provar que não é ele, que ele não bebe, que ele não usa nem álcool e que não é, então, cheirador de cocaína, como o Marçal afirma que vai revelar que 2 dos oponentes são. O que achou? Consta dessa troca de farpas, digamos assim, dessa fala do Marçal, agora do Nunes anunciando que fez exame toxicológico? O Marçal veio para bagunçar, enfim, ele é um influencer, né? Um coach. Eu não consigo levá-lo muito a sério. Quando você faz uma acusação dessas, para não ser leviano, irresponsável ou até criminoso, né? Já que existe crime contra a honra no Brasil, tem que dar logo o nome aos bois e provar. Né? Então vamos aguardar. Eu posso ter alguns suspeitos ali de que eu olho e falo, esse não me parece, né, digamos assim, alguém que anda na linha ou que não consome coisa, água que passarinho não bebe, esse tipo de coisa. Agora, sobre a eleição municipal, eu quero acrescentar outros pontos, né? Primeiro, o Datena sendo entrevistado pela Natuza Neri, né? Foi realmente demais, né? Porque ele fala muito, ele é comunicador também, tudo, outro fanfarrão cá entre nós, e ele pegava uma pergunta e ficava lá 5 minutos sem parar, né? Ela ficou irritada com isso e puxou da catola aquela expressão mais ridícula que existe, man-interrupting, né? Que é quando o homem interrompe a mulher. Criaram uma expressão específica para quando o homem interrompe a mulher. Se a mulher interrompe o homem, eu não sei, né? Qualquer marido sabe como é que isso acontece. Eu já não sei qual é o nome, né? Woman interrupting, eu nunca ouvi isso. Então é ridícula, Natuza é ridícula. Aquela que usa, que joga olhares encantados para o Haddad tocando a viola. Isso é jornalismo, gente. A Globo News é patética. Isso precisa ser dito. E olha que o Datena também, então para mim, eu torço pela briga. E a outra coisa sobre eleição municipal, fugindo um pouco do tópico, mas mais importante do que as lacrações do Marçal, né? Foi realmente a operação da polícia na Cracolândia. E quem é que vem? Né, quando você joga a tarrafa, quem é que vem? Uma petista presa, né? Ligada aos esquemas da Cracolândia. Alguém ficou surpreso? Então, Brown, eu iria por aí, como Sherlock Holmes, né? Procurando vestígios de pó branco e lembrando dos diálogos cabulosos que a turma da esquerda radical sempre manteve com o traficante mesmo. Diga, Fabi. Bom, consta o nome de quando a mulher interrompe o marido é casamento mesmo, tá? É casamento, isso faz parte, esse é o nome. Considerando isso, a gente precisa também lembrar que realmente o grande foco de hoje foi essa operação, gente. A Cracolândia é um dos grandíssimos problemas da cidade de São Paulo e acaba demonstrando qual é o problema nosso com a segurança pública e como que é difícil combater os traficantes, o pessoal que está ali, que não tem mais nem chance de viver, porque a gente sabe que não pode fazer internação compulsiva, é uma bela discussão. Então esse foi o foco. Colocar a mão ali não é fácil, o pessoal se reorganiza, se espalha, e a gente sabe a dificuldade porque tem peixe grande por trás. Quando a gente fala isso, teria que ser investigado de verdade. Eu lembro que o Olavo falava isso há muito tempo atrás, né, que tinha que investigar as ligações do PT, por exemplo, com o crime organizado, com as narcoditaduras. Será, gente? Supostamente, será que tem alguma ligação? Mas aí acho que foi uma vereadora, né, daqui de São Paulo, que foi pega aqui na operação, e esse é o grande foco. Em relação a essa coisa do Nunes fazer um exame toxicológico e etc., sinceramente, gente, é como se São Paulo não tivesse problema real para discutir. É importante saber?
É importante, mas assim, a gente precisa lembrar que a gente tem um presidente da República que tem certos vícios, né? Eu acho também, supostamente. Mas ele mesmo já admitiu, não esse, né? Mas o outro aí da água que passarinho não bebe. Então, eu não sei se isso acaba atraindo pessoas ou afastando. Sinceramente, gente, a gente precisa dar uma mudada no pensamento, porque quem muito faz água, né, para fazer espuma numa banheira, talvez é porque não queira falar de si próprio. Bom, e como eu disse, essa semana tem o debate, o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, vai acontecer quinta-feira na Band, e aí sobre isso tem uma outra informação que é o seguinte, segundo o jornal O Globo, os principais concorrentes elegeram como alvo do debate o prefeito Ricardo Nunes, deve ser Nunes o alvo preferencial. De Guilherme Boulos, José Luiz da Atena, Pablo Marçal e Tabata Amaral. As estratégias miram eventuais irregularidades da gestão do prefeito e também ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que apoia a candidatura de Nunes. Você acha que vai ser essa a tônica da campanha mesmo, ô Silvio? Todo mundo apontando para o Nunes e usando como o principal alvo Bolsonaro, criticando Nunes para atacar Bolsonaro, usando o ex-presidente como pano de fundo? Você não precisa nem de curso de marketing para... Isso é muito manjado, né, Brown? É claro, você bate em quem está na frente. Isso é óbvio, é natural, é uma tentativa de forçar o segundo turno, desgastar o candidato que, sobretudo, tem hoje a máquina na mão. Ele é o atual prefeito de São Paulo. A polarização e uma tentativa de uma parte dos candidatos se vincular ao presidente Jair Bolsonaro, que é, sim, o maior cabo eleitoral dessa eleição. São Paulo tem suas particularidades, a capital paulista, porque tem uma densidade eleitoral do tamanho de um estado. Mas a tentativa de se vincular ao presidente Jair Bolsonaro vai ser algo para a curto, médio prazo, eu diria. Porque à medida em que esse próprio primeiro turno avançar, muita gente vai querer ter o presidente Jair Bolsonaro ao lado. Não só o atual prefeito Ricardo Nunes. Pode ter certeza. Então, dito isso, eu queria trazer um ponto aqui que é o seguinte, nós estávamos falando aqui, eu escutando vocês, sobre temas que não importam em absolutamente nada para a vida do eleitor paulistano. É claro que todos nós temos os nossos valores, somos contra qualquer tipo de... Por exemplo, vocês estavam falando sobre o uso de droga ou coisa e tal, é claro que somos contra. Mas isso tem a ver, isso é importante para a vida do paulistano lá na ponta neste momento? Eu acho que não. Eu acho que o debate prioritário deveria ser outro. Por exemplo, quer falar sobre questão de droga? Como é que se combate a Cracolândia? Porque entra prefeito, sai prefeito e ninguém resolve. Aliás, a expansão da Cracolândia passa pelas mãos do governo do PT, pela prefeitura do senhor Fernando Haddad. Foi ele que teve a brilhante ideia de criar um programa, quando foi prefeito, batizado de Braços Abertos. O que era o Braços Abertos? O dependente químico da Cracolândia ganhava uma vassoura para varrer. E aí ele recebia um dinheiro ali, R$20 no final do dia. E o que ele fazia com esse dinheiro? Alguém consegue imaginar o que ele fazia com esse dinheiro? Não precisava nem ir muito longe. Por quê? A prefeitura subalocou aqueles hotéis, que na verdade são cortiços na região do centro de São Paulo, né, naquela região precária, infelizmente, porque a arquitetura, se preservada, seria belíssima, mas está caindo aos pedaços, vamos usar o português claro, e aquilo ali virou depósito de droga do PCC. Então, não era nem muito longe. Ele recebia o dinheiro varrendo a rua e comprava droga. Ou seja, claro, a oposição batizou de Bolsa Crack. Então, alguém tem solução para a expansão da Cracolândia? É disso que se trata, já que a internação compulsória não é uma alternativa por via legal hoje no país. Então, vamos debater a segurança pública? Também temos uma operação, hoje, citada aqui pelo Constantino, por exemplo, um combate ao PCC, mas não ao PCC do tráfico, né, do corredor de cocaína pelo Porto de Santos, que é hoje o maior corredor da América Latina e abastece o mercado europeu e a Oceania. Não. Vamos combater ferro velho, esses hotéis que são depósitos de crack, a região central, que hoje tem 10 vezes mais furtos, aquela região do centro de São Paulo, do que qualquer outro bairro. Por quê? O sujeito furta o celular na Paulista, nos Jardins, na Rua Consolação, desce e troca esse celular por droga ou por algum pouco dinheiro ali naquela região. Essa foi a operação de hoje, que inclusive descobriu GCM, guarda municipal, corrupto também, que deve ser preso da mesma forma. A solução para isso? A zeladoria da cidade.
Olha, eu citei só 2 ou 3 pontos aqui, a gente pode ir mais longe. Porque se o debate sobre a principal capital do país, o centro financeiro do país, for esse, e a gente sabe que também a eleição na capital tem impacto em 26, então a gente está perdido.